um pouquinho da associação. Por ela ser catarinense, como é que é o funcionamento, o dia a dia, né, de quem faz parte da associação? São reuniões mensais para poder trocar essas informações entre outros municípios? Como é esse funcionamento? A gente teve duas etapas distintas dentro da associação, né? No início, na fundação em 2005, né, a gente começou a fazer encontros estaduais. Então a gente chegou a fazer 3 encontros estaduais. Um em 2005, que foi aqui em Joinville. 2006 foi aqui também em Joinville, no Senai. E 2007 foi aqui na Câmara de Vereadores. Né? Então a gente fez 3 encontros estaduais em Joinville. Porque a nossa base está em Joinville, né? Então a gente conseguiu fazer, a gente pensava que fazer um encontro estadual, a gente reunia todos eles. Só que isso gerava uma mobilização muito grande, um custo muito alto. E não é que atrapalhava, né? Isso ficava, não estava tendo a efetividade que a gente gostaria. Então a gente criou um site, né, o www.tecnologo-sc.org, e aí hoje a gente trabalha em questão do site. Então todo o contato a gente tem pelo site, toda a filiação a gente recebe pelo site, né? Então a gente vem trabalhando em cima disso. Então a gente cria boletins mensais, informativos anuais. Todas as ações que a gente vem fazendo nesse sentido, a gente recebe isso, monta e divulga via site e via e-mail marketing dos próprios filiados. Então a gente teve uma parte inicial que a gente começou para divulgar mesmo, a gente fez 3 encontros estaduais, né? E depois agora a gente está trabalhando a questão mais mídia eletrônica, que sai mais barato, a gente tem um alcance muito maior, o custo do deslocamento dos profissionais dentro do estado também se reduz bastante, né? Porque às vezes a gente não consegue trazer um pessoal lá de Chapecó, lá de Joaçaba ou de Criciúma, fazer, por exemplo, agora a gente, dia 23 de setembro último, a gente fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para também de apoio ao projeto de lei. Então a gente percebeu, foi um encontro estadual, porque a gente reuniu todo mundo do estado inteiro, e a gente percebe como é a dificuldade do pessoal vir dos extremos do estado até Florianópolis, né? Porque é longe, é caro e tudo mais. Então a gente trabalha muito a questão hoje de boletins informativos, ações que a gente vem trabalhando nesse sentido. As reuniões da associação acontecem mensalmente, a gente tem um calendário já aprovado em reunião da diretoria, então a gente faz uma reunião por mês da diretoria, onde todos são convidados a participarem sem problema nenhum. E ali a gente discute as questões da categoria, né? Então a gente discute as questões da associação e da categoria. Então a gente está trabalhando a questão agora do projeto de lei, então a mobilização nossa para aprovar o projeto de lei 2245. A última ação que a gente fez agora na semana passada, o que foi? O nosso projeto está na Câmara de Educação e Cultura, no Congresso Nacional. Então a gente fez uma mobilização a nível nacional, e em cada região do país pegasse os deputados federais que compõem essa comissão e mandasse um ofício pedindo apoio e aprovação do relator, né? Então a gente fez isso aqui, a Santa Catarina representa a região sul do país. Nós, a CT, a gente representa o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem uma pequena organização dos tecnólogos, mas não está tão avançada como a gente. O Paraná teve um início antes de Santa Catarina, porém ele está, digamos assim, adormecido, né? Não deu continuidade. Então hoje, a nível nacional, quem representa o Sul é Santa Catarina. Então a gente fez um ofício para todos os deputados federais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pedindo apoio para que aprovasse o relatório, né? Para passar da Comissão de Educação e Cultura para a Comissão, se eu não me engano, vai para a Comissão de Justiça agora. E os nossos deputados catarinenses demonstraram esse apoio, esse interesse, já que é uma importante causa, profissionalmente falando também? Sim, todos os deputados, quando a gente tem procurado, tem buscado, eles têm apoiado a gente, né? Como a gente fez essa ação agora na última sexta-feira, né, e a gente não tem uma resposta ainda efetiva disso. Mas toda vez que a gente procurou, a gente foi buscar, a gente sempre teve um retorno positivo. E claro que o projeto, Câmara Federal, quando a gente fala, tem todo um trâmite, né? Dentro das comissões, como o próprio Ernesto falou agora, depois vai passar por outra comissão, enfim, até chegar à assinatura, à sanção do Executivo Federal. Qualquer um pode fazer parte da associação? Qualquer um. Eu queria só fazer um comentário antes de mudar essa pergunta. Como é que funciona, né, no Brasil essa questão de ir no político, buscar apoio, etc. e tal? Hoje os políticos trabalham em questão de voto, né? Então, quando a gente monta uma associação, a gente está lá representando toda uma categoria. Então é diferente de um profissional ir lá sozinho falar com um deputado, ele está representando um voto. Quando a gente vai como uma associação, a gente vai representando vários votos. Então a importância disso que eu falo agora para você, tecnólogo, é se juntar numa associação.
é vir fazer parte da associação, trabalhar para isso. Mobilizar de forma organizada. Exatamente. Quando a gente vai representar a gente vai representar toda a categoria. E quando vai isso, a gente representa um certo número de pessoas. Então, a tratativa é muito diferente quando eu vou sozinho e como eu vou como organização. Então, a ideia de estar falando isso é o quê? É que você que não faz parte de uma associação, seja ela qual cargo for, qual profissão for, faça parte. Vai buscar a sua categoria, busca numa associação, no sindicato, seja ela qual for, a sua mobilização para buscar os seus direitos, seus deveres em cima dessa questão. Ótimo. Voltando à filiação, né? Qualquer um pode se filiar? Pode. Quem vai ter direito a voz e voto hoje dentro da associação é um tecnólogo formado e de preferência com registro. A gente, questão muito assim, tem que ter o registro no CREA, né? Porque hoje, para ele poder trabalhar como tecnólogo, ele tem que ter o registro do CREA. Então, a nossa associação ela é voltada para profissionais do sistema Confiacreia, né? Então, a gente associa estudantes, a gente associa tecnólogos não com registro no CREA, porém, para ele ter voto, ser eleito, etc., ele precisa ter o registro no CREA também. Então, a ideia pode se associar, porém, ele tem uma obrigação de ter o registro no CREA para poder exercer sua profissão. E que as pessoas tenham interesse, então, acima de tudo, vão atrás, porque como a gente falou agora há pouco, como você falou, é uma forma organizada de garantir conquistas cada vez mais para a categoria, só tem a refletir em bons resultados, né? Exatamente. Então, de novo aí o site, né, www.tecnologo-sc.org. Lá tem a seção em cima, lá Fale Conosco, põe suas dúvidas, suas críticas, sugestões. E no outro lado lá tem o Filie-se aqui, filiação. Preenche o cadastro, não tem custo nenhum para se filiar, tá? A gente não cobra anuidade, a gente aceita doações como associação, mas a gente não cobra anuidade já para o pessoal se mobilizar e participar como associação. Uma última pergunta para encerrar. O que você diria a um jovem que está iniciando a sua carreira profissional, se está na dúvida de um curso tecnólogo? O que eu diria é o seguinte, primeiro tem que ver a aptidão de cada um, né? Se ele quer ir para o mercado, que é uma ascensão rápida, um curso tecnólogo ele é normalmente em 3 anos. Então ele está formado numa graduação rapidamente em 3 anos. Se esse é o foco dele, depois ele pode fazer uma pós-graduação ou buscar um outro curso de graduação posterior ou um mestrado e assim por diante, né? Então assim, é muito difícil responder essa pergunta porque depende muito de cada pessoa. Da vocação, né? Da vocação de cada um, mas assim... Mas que não tenham medo de fazer. Não tenho medo de fazer. Eu acho que é uma profissão nova. Hoje já não é mais tão nova, né? Nova era no meu tempo. Eu me formei em 2004, eu tenho companheiros hoje, o presidente da Associação Nacional se formou em 77. Então, eles deviam ter medo, né? Porque foram os primeiros aí, né? Mas hoje já está bem consolidada, já está reconhecida. A gente vem trabalhando muito isso para reconhecer o tecnólogo na sociedade, tanto empresarial como civil e na classe do sistema Confiacreia também. Tá certo. Logo mais aí em tempo de vestibular, de prestar vestibular, ficam as informações, portanto, da associação. Quero agradecer muito a presença aqui, viu, presidente? Desejar cada vez mais sorte, mais conquistas para os tecnólogos de Joinville e do nosso país, que reflete com certeza em um mercado de trabalho cada vez mais capacitado. Muito obrigada. Obrigado, eu. Bom, o nosso programa Tribuna Cidadã agora vai dar uma pausa e no retorno mais um momento, mais um convidado para a gente falar no programa de hoje. Só um instante, a gente já volta.